Olá, turma! Boa tarde! Vamos começar a nossa aula de hoje revisando os conteúdos das aulas anteriores. Lembra? Todos os fatores naturais que influenciam no nosso modo de vida e na economia. Que hoje a gente vai revisar a última aula que nós tivemos sobre os rios voadores na Amazônia e vamos fazer um levantamento de como ocorre o uso e a conservação das vegetações no Brasil e também aqui na nossa região, principalmente aqui no município de Maripá. Então vamos ver se vocês conseguem lembrar dessas três perguntas lá no final da aula. Aqui eu trouxe três perguntas para a gente pensar juntos. Primeiro, qual é a importância que tem para a nossa vida a conservação dos vegetais ou da cobertura vegetal sobre o solo? A segunda pergunta, como é a conservação dos vegetais aqui em Maripá? Lembra que eu tinha pedido para que vocês pensassem? Vão pensando aí para me responder depois, no final da aula. Como é a conservação do solo aqui em Maripá? A gente preserva as nossas áreas ambientais, a gente preserva as áreas de conservação que tem ainda, os seus pequenos reservatórios de vida natural que existem nas propriedades ainda, a gente conserva elas aqui em Maripá? E a última pergunta, e pense mesmo que nós estamos no mês das árvores, né? No dia 21, o dia da árvore, você já plantou alguma árvore? Então aqui a gente tem os dois vídeos, este vocês lembram que é a dança da chuva, que é a parte 1, onde um profissional do INPE nos mostrou como é que o Oceano Atlântico, a Floresta Amazônica, a Cordilheira dos Andes, toda essa umidade, o relevo, o que o relevo faz, as massas de ar, lembram das nossas últimas aulas? Como tudo isso influencia para que a gente aqui no centro-sul do Brasil, principalmente aqui em Maripá, a gente receba água também da Amazônia, uma vez que a gente não tem mais a nossa cobertura vegetal original, que é a Mata Atlântica, né? Este então é o primeiro que tem um profissional do INPE falando, que vocês devem lembrar. O segundo é o videozinho do Globo Ecologia, que mostra como que a água evapora do oceano, como que as nuvens se formam a partir dessa umidade, chove na floresta amazônica, vai levar para o transpirar e vai vir chover, ó. Essa flechinha do centro aqui aponta o Paraná. Então significa que aqui no oeste do Paraná, a gente também recebe as chuvas que vêm da Amazônia. Então, qual é a importância da cobertura vegetal, nesse caso aqui, da floresta amazônica para a nossa região? Vamos tentar ver se uma coisa tem relação com a outra? Ó, aqui é a Argentina. Lembra do mapa que nós fizemos também da América do Sul? Aqui é a Argentina. Ó, a Argentina também recebe água que vem desta dinâmica aqui atmosférica que vem lá do Oceano Atlântico, passa pelas nuvens, que a gente chamou de rios voadores, vocês já viram o processo, e vem se distribuir para cá na distribuição das chuvas. E aí o objetivo da nossa aula hoje é compreender a importância da conservação da cobertura vegetal para as atividades econômicas aqui da nossa região também. Gostaria que vocês prestassem atenção nesta fotografia e me digam o seguinte: esta é uma área de agricultura onde foi realizada uma queimada para tirar essa vegetação da cobertura do solo. Sobrou quantas árvores? Uma árvore só sobrou. Não sobraram árvores nenhuma, só sobrou essa, né? Quer dizer, sobrou só essa árvore. Aonde que a gente ficaria se fosse pra gente trabalhar nesta roça aqui? Onde é que a gente ficaria para tomar o lanche da tarde depois de um dia quente do sol, trabalhando duro na agricultura? Embaixo desta árvore, só para vocês terem uma noção da importância da sombra das árvores, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então aqui eu trouxe três fotografias para vocês. Esta é de um ambiente conservado da Mata Atlântica, que banha o leste, o sudeste, o sul e o nordeste do Brasil. A Mata Atlântica não banha, né? O Oceano Atlântico é quem banha. A Mata Atlântica que recobre essas áreas do Brasil, que nós também já vimos, já fizemos mapas, lembram? E esta segunda fotografia é da Floresta Amazônica. Floresta Amazônica, ela está no norte e no centro-oeste do Brasil. Lembram quando a gente fez por regiões, os biomas brasileiros, para vocês entenderem a importância de que a vegetação está ligada com o relevo, que também se liga com a incidência das chuvas, as condições climáticas e como é importante preservar esses recursos naturais? Então essa é a Floresta Amazônica. E aqui, gente, a gente tem Maripá, as atividades econômicas e de conservação da mata ciliar. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui, ó.
a gente tem pastagens, a gente tem um pouco da mata ciliar perto de açudes. Os açudes geralmente eles estão, foi represada a água do rio, né? Neste caso aqui, o rio Araras, o rio Azul, né? Que são os rios de Maripá. Aí a gente tem a área de conservação do outro lado, mais pastagens e áreas de agricultura. Esta fotografia foi tirada aqui, ó, do Portal do Cidadão no município de Maripá. E ela mostra que a gente tem atividades econômicas e que tem algumas áreas ainda de reservas e de conservação natural. Se estas áreas não existissem, provavelmente a gente não teria esta quantidade de água. Vocês lembram que o Matheus falou na aula passada que o pai dele teve que tirar alguns açudes, fechar alguns açudes, porque não tinha água mais o suficiente por conta do longo período de estiagem que nós viemos passando nesses últimos 2 anos. Lembram disso? Então prestem bem atenção para entender a importância da cobertura vegetal destas florestas naturais, que a gente tem no Brasil, 2 matas tropicais, tropical atlântica e tropical amazônica, e para as nossas atividades econômicas aqui no Paraná, uma vez que a gente já não tem mais toda a cobertura vegetal que tinha. Então a floresta ela faz 2 serviços, o serviço ambiental, né? 2 serviços importantíssimos. A floresta conserva a umidade, conserva as águas, né? E outro serviço que ela nos presta é fazer com que as nossas produções melhorem e também ela produz chuva. No entanto, a água não vive sem a floresta e a floresta também não vive sem a água. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, nós enquanto cidadãos? Olha, a conservação da natureza é a utilização racional dos recursos naturais. Então, esses são os recursos naturais, mas nós, como seres humanos, nem sempre utilizamos esses recursos de maneira adequada. Aqui, a gente vê os recursos naturais que nós temos no Brasil. Então, essas formas de energia nós também já vimos, a água, o vento, o petróleo, né? E aqui a consequência do mau uso desses recursos públicos ou da retirada da cobertura vegetal, ela traz consequências não só para nós seres humanos, mas também para os outros biomas terrestres. Então a gente tem aqui uma área degradada, por exemplo, sobrado só 2 árvores, e essa daqui é a nossa última plantação de soja. Essa soja ainda estava verde e foi uma das plantações que nós tivemos muito prejuízo aqui em Maripá por conta da seca prolongada que se deve à falta da água. As nuvens chegam cheias de fumaça, aqui a gente vê bastante fumaça no ar, né? Mas a gente está vendo pouca água, então a gente fica muito feliz quando chove, e essa falta de água para as nossas atividades econômicas em Maripá faz muita diferença. Então as florestas são importantes para o equilíbrio do clima no mundo, a manutenção do equilíbrio entre o oxigênio e o gás carbônico e a proteção do rio e dos solos. Então esta é uma das atividades que a gente vai auxiliar aqui no nosso município a preservar também. Aqui nós temos o Paraná e as suas unidades de conservação. Lembra que a gente já trabalhou esse mapa? Eu vou apontar para vocês aqui onde fica o município de Maripá. Maripá não tem unidades de conservação. Então, o que é que acontece? O município, aqui, ó, lembra que vocês pintaram o município de Maripá, dentre os 399 municípios, nós não temos unidades de conservação, mas nós temos muitas boas práticas sendo realizadas no município, e a nossa turma, o 6º ano, também vai fazer a sua parte. Aqui, eu trouxe para vocês, quem sabe de onde é essa foto? Isso mesmo, lá Candeia, prof. De Vila Candeias, lá do distrito de Vila Candeias, o Arroio 18 de Abril. Esta é uma área conservada numa propriedade rural que a gente pode visitar. Aqui a gente está vendo adultos fazendo a recuperação de uma das várias nascentes que nos últimos tempos o município vem, a prefeitura municipal, conjunto com as crianças nas escolas, vem fazendo a recuperação. Aqui a gente tem a fotografia de uma dessas crianças da geração de vocês plantando as mudas de árvores nativas que já foram planejadas, que são adequadas para esta área
e a conservação de nascentes sendo realizada pelos adultos aqui e que depois a gente vai ver nas próximas aulas a vazão delas, quanta água está saindo, quanta água está produzindo essa nascente. A gente também pode fazer o acompanhamento para ver se essas árvores estão novamente se regenerando em volta dessas áreas degradadas. Uma das consequências, lembra, quando não tem a mata ciliar na beira dos rios, é que os rios ficam assoreados, enche de sujeira, de sedimentos, de galhos, de terra que são trazidos da roça. E o solo na roça fica pobre e lá dentro do rio a gente vai ver aí que a gente vai estar diminuindo a água, vai estar assoreando os rios e aí a gente vê nossa importância, e eu principalmente vejo a importância de vocês como essa nova geração que vai nos ajudar a recuperar essas áreas degradadas. Então a gente vai agora colocar a mão na massa. Primeiro, eu quero que vocês tentem lembrar daquelas 3 perguntas que foram feitas no começo do vídeo. Então, qual a importância da vegetação ou da cobertura vegetal do solo agora para você? Segundo, onde que você vê a conservação do solo em Maripá? Agora você presta atenção, todos vocês, e aí vocês vão colocar a mão na massa. Eu quero saber quantos de vocês já plantaram árvores? Eu garanto que já participamos de vários projetos de plantação de árvores, principalmente em volta das nascentes e das matas ciliares aqui em Maripá, né? Como vocês estão no 6º ano, vamos tentar fazer novamente um projeto com a escola? Então, assim, eu quero que vocês representem agora na sala de aula, num espaço de 10 linhas, vocês vão fazer uma margem em volta, um limite, vão dividir ao meio esse espaço e vão representar uma área com cobertura vegetal de Maripá que está conservada e uma área que já sofreu alguns danos porque a cobertura vegetal não foi preservada ou não foi adequadamente corrigida. Então pode ser com erosão, na roça, ou então nas áreas rurais, nas áreas de agricultura, poluição do rio ou assoreamento, tá? E depois a gente então vai tentar conversar com a diretora, nós vamos fazer um grupo e vamos conversar com a diretora e que tal a gente também ajudar a fazer a preservação da nascente e registrar isso aqui para as boas práticas da nossa escola. Muito obrigada pela atenção e agora mão na massa, vamos lá fazer a atividade.